Hoje o nosso estudo vai ser sobre casamento. Quando você está namorando, o julgo desigual, tá? Vamos prestar atenção na leitura. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, que dá na mesma. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? É uma pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? Outra pergunta. E que concórdia há entre Cristo e a Belial? Pergunta. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Reflexão aí, gente. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 14, 18. Continuando. Porventura, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? É uma pergunta em Amós 3:3. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vossa vergonha. 1 Coríntios 15:33, para quem quiser conferir. O propósito de Deus neste princípio espiritual é evitar o desvio e a contaminação do seu povo. É difícil pensar em outra área da vida cristã que esteja rodeada de tantas dúvidas, incertezas, desânimos e fraquezas como o namoro dos jovens cristãos. Preste atenção, você jovem. A palavra de Deus nos afirma que nenhum pecado é tão nocivo para o nosso corpo como o pecado de adultério e da fornicação. Adultério, quando as pessoas são casadas e têm relações sexuais com outros parceiros que não sejam os que são casados. E fornicação são as pessoas geralmente solteiras que mantêm relações sexuais ou coisas do tipo entre pessoas solteiras mesmo, ou seja, um namoro e um noivado que não foi consumado o casamento ainda. Então, diz aqui que é muito difícil ter um pecado assim tão grande, né, de uma área cristã e tão difícil, né, para se tratar, quanto seja esse da fraqueza com o namoro dos jovens cristãos, no caso, a fornicação. A palavra de Deus nos afirma que nenhum pecado é tão nocivo para o nosso corpo como o pecado do adultério e da fornicação,
uma vez que este é o único pecado que o homem ou mulher comete contra o seu próprio corpo. Quantas quedas, quantos dissabores, quantos sofrimentos, quantas perdas foram causados pela utilização precipitada e indevida do sexo, pelas paixões desenfreadas, frutos da natureza carnal. Facilmente nós podemos lembrar das consequências que esse pecado causou nas vidas de Sansão e Davi. São referências bíblicas que o texto nos diz aqui. Por isso, com a graça do nosso Senhor, gostaria de meditar convosco sobre este tema tão profundo e atual, o namoro. Pergunta: por que quer namorar? Primeira pergunta que o texto nos induz a fazer. A resposta comum ouvida pelos jovens é: para ser feliz, para gozar a vida. Será que este é o propósito de Deus para nós? Né? Resposta: o propósito de Deus não consiste em apenas receber de outra pessoa a satisfação para si próprio, mas em dar e fazer a pessoa amada feliz. Contudo, Deus nos fala da negação do eu. Este sim é basicamente o pilar dos relacionamentos com o homem com Deus. Muito importante, hein? É uma reflexão bem. O propósito do casamento vem em seguida, depois que a pessoa tem essa reflexão sobre o namoro, o porquê de querer namorar. Será que o namoro traz benefícios só para si mesmo ou ele pensa no outro? Fica essa pergunta no ar. O casamento é a união física e espiritual entre duas pessoas de sexos opostos, do qual resultará o lar e a família. Que fala sobre sexos opostos, porque segundo a Bíblia, tudo que a gente aprende ali, diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os fez, né? Os criou. Então, é a base do fundamento da família diante das coisas de Deus. Que é a mais antiga instituição da raça humana. O embrião da igreja, embrião esse que, com a graça de Deus, possuirá todas as condições necessárias ao crescimento, quer físico, quer espiritual, dos filhos em amor. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Gênesis 2:18. Então, aqui ele quer dizer que ele fará uma adjuntora. No sexo feminino, no caso, ele quer dizer que para o homem ele fez uma auxiliadora, uma mulher, certo? Continuando aqui. O perigo de seguir a orientação humana, porque nós temos a orientação do homem e a orientação espiritual, no caso, que vem de Deus. Gostaria de contar com um episódio que aconteceu comigo há 18 anos atrás. Por essa altura, eu tinha 18 anos de idade. E, por ordem do Estado, fui prestar provas de admissão no Exército.
Por essa altura, no fim de um dia recheado de testes e provas físicas, foi-nos dada roupa de cama e um beliche no quartel para pernoitar. Eu estava a fazer minha cama para me preparar para dormir, quando 3 jovens que eu havia conhecido naquele dia me disseram: Olha, queres vir conosco? E eu perguntei para onde? E eles me disseram: Vamos passear e depois vamos. Nós não queremos dormir, depois tu verás. E eu, na minha inocência e ignorância, fui com eles e depois de caminharmos cerca de 30 minutos a pé por ruas estreitas, mal iluminadas na cidade do Porto de Portugal. Ruas que mostram medo e onde haviam muitos homens do submundo das drogas a ressacar, deitados na valeta, quando, para meu espanto, paramos numa espécie de taberna antiga, um prostíbulo. Ali 3 moças que deviam rondar nossas idades se aproximaram de nós em trajes indecentes. Quando me percebi da situação, fiquei assustado e pensei: agora não sei o caminho de volta. Tenho medo de sair para a rua. Por isso fiquei ali mesmo, num canto paralisado, que nem uma pedra. Quando uma das jovens prostitutas me tocava no braço, eu simplesmente decidi, naquela altura, nem sequer olhar para ela. Grudei os olhos na televisão, sem ver nada, é claro, e ela acabou por ir embora. Nessa altura, 1000 pensamentos passaram por minha mente. Meus colegas das provas, vendo a minha atitude, disseram: Você não é homem, todo mundo faz isso, para que estás a guardar? Estás com medo do sexo? Mas eu hoje dou graças a Deus por ter resistido àquela tentação. Com esse testemunho, queria que vós, jovens, que estáis lendo essas palavras ou ouvindo, parasseis um pouco e revisses agora o vosso círculo de colegas e amigos, que são as vossas companhias, antes de avançar para os pensamentos que se seguem. Isso aqui é tipo uma reflexão de uma pessoa que conta aqui como um testemunho tudo que o mundo oferece e quais são as possíveis consequências, que seria aí o pecado da parte de fornicação para um jovem solteiro, né? Infelizmente, alguns jovens crentes têm caído em tentação por cederem às pressões de seus colegas e amigos descrentes. O que é julgo? Né? Vem o pensamento e o estudo seguinte. Para você que ainda não se casou, principalmente, você tem que estar a par do que se passa, do que acontece, do que o mundo oferece, mesmo entre os cristãos. Vigilância é pouco. O que é julgo, né? É o objetivo de ligação, é o objeto de ligação que tem como propósito unir e conjugar os esforços de 2 animais da mesma espécie, num determinado sentido, com o propósito principal de levarem uma carga. Este termo também é utilizado de forma figurada para descrever os laços de amor, a união, comunhão entre um casal. Quer dizer que aqui um casal já não são 2, mas sim uma só carne. Entre um casal tem que ter, né, uma sociedade, as amizades. Entre um casal, uma sociedade, amizades. Tem que ser julgos iguais.
Na prática, o que se espera desses animais é que ambos conjuguem esforços numa mesma e determinada direção, orientados pelo seu proprietário. Uma figura de Deus, que eles sejam compatíveis ao seu trabalho, tenham o mesmo procedimento, possuam uma mesma natureza, e sem a qual será impossível realizarem a tarefa a que estão destinados. O que é estar debaixo do mesmo jugo? Uma pergunta. Pura e simplesmente é viver debaixo de uma mesma autoridade. 1. Autoridade. 2. Submissão. 3. Obediência. 4. Domínio. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Deuteronômio 22, 10. Eles estão querendo juntar aquilo que não pode, por natureza, ser conciliado, contraindo namoro e mais tarde casamento, com pessoas completamente diferentes, com outros princípios morais. Presta atenção, você que é jovem, com outros princípios morais, pessoas com uma natureza distinta de nós, filhos de Deus. Não é, portanto, vamos continuar aqui. Não é, portanto, de admirar que o resultado final, na maioria dos casos, será catastrófico, resultando em infelicidade. Coloca isso na tábua do seu coração. Raras as exceções, é este o final, causando resultado em infelicidade, tristezas, muitas lágrimas e, em alguns casos, no desvio da fé. Triste, mas é a realidade que deve ser pregada aí para os nossos futuros casados que hoje são solteiros. Vivemos tempos em que muitos jovens crentes não querem obedecer a este princípio espiritual, geralmente é espiritual essa consequência, trazendo sobre si mesmo a infelicidade e muitas dores que de outra forma seriam evitadas. O casamento de forma figurada é comparado à igreja. Este é o pilar, o pequeno embrião onde tudo acontece, onde o amor se propaga e difunde. Não por isso de admirar que ele seja tão fortemente atacado por Satanás, para que o homem não venha cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Advertência: não vos prendais voluntariamente com alguém infiel a Deus. Que sociedade poderá existir entre 1. A injustiça e a justiça. 2. A luz e as trevas. 3. Cristo e Satanás. 4. O fiel com o infiel. 5. O templo de Deus com os ídolos. Exortação. Vamos lá. Não vos prendais por vontade própria. Presta atenção. 1. Sai do meio deles. 2. Apartai-vos. 3. Não toqueis no imundo.
4. Purifiquemo-nos destas coisas da carne e do espírito. Contraste com o salvo e o incrédulo. Vamos ver as diferenças. O salvo ama a Deus sobre todas as coisas de Deus. O incrédulo ama as coisas acima